Bem-vindos a mais uma aula de infográfico. Nesta aula vamos entender melhor quais são os componentes que formam um infográfico. Então vamos lá. Um detalhe que é muito importante, que eu destaquei ali no começo, seja fiel à identidade visual da empresa que está transmitindo a mensagem. Então se você tem uma empresa, você tem o logo, tem a identidade visual, tem as cores, tem o tipo de fonte que combina com a sua empresa. Então é muito importante que o infográfico ele esteja alinhado com esse tipo de mensagem, né, a identidade da sua empresa. Então, por quê? Para não causar confusão, para o público não ficar com dúvida em relação a qual é a empresa que está transmitindo aquela comunicação. Então, ser fiel à identidade da empresa que está fazendo a mensagem, que está passando a mensagem, é muito importante. Então, agora vamos entender quais são os componentes essenciais para um infográfico. Então, todo infográfico precisa de dados. Podem ser resultados de pesquisas, estatísticas de diversos tipos. Então, geralmente são dados numéricos que precisam ser transmitidos de uma forma visual. Busque sempre fontes confiáveis. Então, às vezes, a empresa que está fazendo ali o infográfico, ela tem os dados porque é algo relacionado diretamente ao produto dela. Então, por exemplo, uma empresa de lanches, ela pode falar ali dos ingredientes que fazem parte do lanche que ela vende. Então, em relação a isso, não tem dúvidas nenhuma do que contém ali. A informação está vindo diretamente da empresa. Mas, por exemplo, se essa mesma empresa que vende lanches quisesse falar sobre o consumo de lanches no mundo, essa empresa não tem esse dado, ela não gera essa informação, ela tem que buscar isso em algum lugar. Então, ela tem que buscar fontes confiáveis para poder passar esse dado. Não existe nada pior do que criar um infográfico com informações que não são fiéis à realidade. Então, é muito importante pesquise em mais de uma fonte, cruze os dados, veja se eles estão atualizados, principalmente. Então, às vezes, uma informação de 10 anos atrás, ela já não é hoje, ela já pode não ser mais a mesma coisa. Principalmente se estiver falando de números, de porcentagens. Então, a evolução, o crescimento da população, a mudança do perfil do consumo pode mudar completamente. Então, é muito importante ficar atento da onde se busca informação, se é uma fonte confiável e também que seja bem atualizada. Se você não conseguiu de alguma forma ter a informação mais atualizada, pelo menos informe. Essa informação que eu estou passando é do ano tal. Para que a pessoa sinta uma credibilidade ali em quem está passando aquela informação. Outro componente essencial no infográfico são os textos. Porém, utilize de forma resumida e objetiva. Use uma linguagem acessível. Utilize em forma de listas ou tópicos. Use fontes com pesos e formatos diferentes. Então aqui é o que eu digo em relação a colocar texto, sim, mas não textos muito longos. Senão não faz sentido utilizar um infográfico se ele é repleto de texto. Então pode ser tópicos, listas rápidas. Use uma linguagem bem acessível. Não complique demais o seu texto. Porque lembre-se que é para ser uma leitura rápida e objetiva. Então, use palavras mais simples, use um texto bem objetivo. Outro detalhe importante quando eu falo sobre as fontes, pesos e formatos diferentes. Peso é se a fonte é mais grossa ou mais fina. Então, isso é interessante para dar uma hierarquia ao seu texto. Nessa tela que vocês estão, por exemplo, o título está com um peso maior do que o texto onde eu explico cada um dos componentes. Então, isso dá uma hierarquia para o texto, então visualmente fica mais interessante. Cores é um fator muito importante também nos infográficos. Além dele ser fiel à sua identidade, o que gera identificação imediata, o uso das cores é essencial para chamar atenção, destacar elementos e criar hierarquia. Então, novamente, a cor também ajuda a criar uma hierarquia, onde eu boto uma cor mais forte, mais destacada, eu estou fazendo com que a pessoa volte o olhar dela para ali primeiro. Então eu quero que ela veja aquilo ali, que aquilo ali é mais importante do que as outras coisas. Claro, todas as informações do infográfico são importantes, mas algumas são
títulos, tópicos. E aqueles ali precisam ser destacados. Com a cor é possível fazer isso. Outro componente essencial para o infográfico são as imagens. Se o estilo for mais minimalista, ícones e pictogramas são uma boa opção. Se for mais complexo, pode-se usar ilustrações e até fotos. Mas nunca deixe de usar imagens. Então o infográfico ele tem que ter imagens. Senão ele não é mais um infográfico. Pode até ser algo bem minimalista, como ícones, por exemplo. O ícone é uma linguagem super minimalista, porém repleta de significado. Então, ao ver um ícone de uma televisão, por exemplo, rapidamente se entende que aquilo ali é uma televisão. Não preciso me alongar muito numa explicação. Então, o ícone ele serve muito para isso, passar uma informação de uma forma bem objetiva e rápida. Então, às vezes, usando um ícone, você até poupa algum tipo de texto. E aí depois você bota só aquele texto que você não consegue representar com imagens. Então, nas próximas aulas, vamos entender mais como criar um infográfico.